Olha, a OSAN era uma escola pequena de educação infantil que cresceu com a necessidade da população mais carente. À medida que se percebeu a necessidade da população, se tentou levar esse caminho para que essas necessidades fossem vencidas. Para mim, ali foi o maior presente que Deus me deu, foi ter ido para ali. Em outubro, não sei de que ano mais, chegou Tânia e irmã Sofia aqui me convidando para ir dar umas aulas de culinária por lá. Eu aceitei para fazer outubro, novembro, dezembro, a gente experimentar. Passei 12 anos. Porque, além de eu fazer o trabalho de culinária, eu vi que a gente tinha espaço para conversar mais algumas coisas com as mães. Então, falei com ela, ela disse assim, pode começar. Aí ela foi, tanto ela como Tânia ia por lá para ver como era que eu estava fazendo, o modelo de mãe, as mães, como era que se comportava dentro de uma coisa daquela, que a gente ficava trocando experiência e conversa. E ensinando as mães também de tudo que era possível. Tudo que eu sabia, eu passei para elas. Uma escola para a vida, em todo sentido. Escola na essência da palavra. Para mim, ela caiu como uma universidade social. Eu acho que se eu tivesse feito sociologia, certo? Eu não tinha aprendido tanta coisa na área social como aprendi dentro da OSAN. A OSAN ela é um marco em nossas vidas e é difícil até de saber onde nós estaríamos se não fosse a OSAN. Porque a gente que cria filho, eu criei 3. Tem Carlos, que está no Recife, que também foi da OSAN, trabalhou lá. Tem o Arimatea, que mora em Queimadas, é o mais velho. Trabalha também como mototáxi, não é outro tipo de trabalho. E tem o Simone, que hoje é casado e mora em Vicência. Mas todos eles tiveram um bom desempenho e uma grandiosíssima ajuda. Nossa, muito, muito. Todos. Eu acho que se não fosse a OSAN, talvez meus filhos todos, talvez um ou outros, fosse hoje o que é, mas eu acho que eu não tinha conseguido fazer meus filhos cidadãos como todos hoje são. Eu acho que não. Então, o que eu sou hoje, o que eu tenho hoje, o que meus filhos são hoje, primeiramente Deus, segundo a OSAN, a irmã Sofia e a Tânia. E foi um porto seguro. Foi a base da minha vida. A base da minha vida foi essas pessoas e a OSAN. São Francisco sempre falava que é paz e amor, né? Paz e bem. Então a OSAN é realmente assim, é um berço justamente desses ensinamentos de São Francisco de Assis. A gente vivia muito isso. Eu penso, eu digo, pelo que eu vivi, pelo que eu passei eu saí de lá com 34 anos, 10 anos, 7 meses de funcionário, de colaborador, e eu digo que é o amor. A OSAN, ela, até quando eu posso estar lá, né, quando estava Tânia, irmã Sofia, que foi com quem eu convivi, na verdade, e era sempre pregado isso, o amor e a empatia. Veio da Alemanha uma irmã que nunca tinha vindo ao Brasil, não conhecia o Brasil, falava muito pouco português e veio para dirigir a OSAN. E nessa hora eu fui designada para ajudá-la, para levá-la a conhecer a realidade do povo. Ela não conhecia a realidade do povo, ela não conhecia a realidade da sociedade, a coisa totalmente diferente do que ela vivia na Alemanha. Olha, que em si apareceu um milagre na minha vida, porque a vida inteira na escola eu sempre pensava que eu não tenho dom para línguas estrangeiras
e nunca me interessei por ir para fora do país daqui. Mas depois, pelo contato com irmãs brasileiras aqui, as palavras brasileiras, portuguesas, colaram na minha mente. E isso foi engraçado e foi como um milagre para mim. Eu pensei, se Deus me dá a língua, pois Ele talvez quer que eu vou ao Brasil. Então eu recebi essa tarefa de apresentá-la ao povo brasileiro, ao povo timbaúbense, o que era o povo brasileiro. Então eu passei um horário, eu tinha a sala de aula, e o outro horário eu ajudava na administração e com essas relações com a comunidade, com a sociedade, com a questão burocrática, tudo isso aí. A enculturação, né? A enculturação. Trazê-la para conhecer e viver a cultura do povo brasileiro, do povo timbaúbense, do povão também. E eu fui ao Brasil. E de Recife em si, com poucos dias, 6, 3, 4, 5 dias, depois já me levaram para Timbaúba para eu assumir lá esse trabalho. O desafio era o de inovar. Irmã Sofia veio com toda uma bagagem que a gente aqui não conhecia, de educação, de trabalho com criança, e que lá era feito de uma forma totalmente diferente, porque a questão de estrutura financeira, de estrutura da população era outra, mas que ela não via como não implantar isso aqui. Então, dar tudo que se pudesse dar de melhor para a educação da comunidade. Isso era um desafio, porque até os próprios colegas, professores, achavam que não cabia. E ela quer fazer o que faz na Alemanha, isso aqui não vai dar resultado. Então, o desafio era esse, né? Como eu convivia mais de perto, eu acreditava naquilo que ela dizia, mas era difícil para o nosso pessoal, que não conhecia, acreditar e começar a fazer. Como era tudo no começo, era credibilidade, principalmente. Eram cursos gratuitos, mas mesmo assim ainda havia muitas vezes resistência dos alunos em querer fazer curso por conta da falta de motivação, falta de perspectiva. Então, mesmo oferecendo um curso de graça, mesmo assim, ainda muitas vezes a gente ainda tem dificuldade em fechar a turma por conta dessa questão. Então, foi ganhando confiança ao passar dos anos e chegou um tempo que se eram 20 vagas, às vezes 40, 60 alunos para concorrer. Aí tem que se fazer teste para poder selecionar um pouco. O único empecilho que eu vivi, na verdade, foi justamente ingressar os meninos no mercado de trabalho. Para passar para os empregadores que os meninos estavam ali para realmente querer produzir e eles se realizarem. Então, para mim, o empecilho, a dificuldade que eu tive foi justamente de ingressar o menino no mercado de trabalho. Tanto que, assim, a gente aqui na cidade conseguiu, com toda a dificuldade, colocar esses meninos no mercado de trabalho e a gente foi além. A gente foi para outro estado, a gente foi para João Pessoa. E, assim, colocou bastante menino para trabalhar em João Pessoa, inclusive na concessionária lá na Fiore, em João Pessoa, na 230. Eles firmaram um acordo que qualquer menino que terminasse o curso e quisesse ir para João Pessoa, o emprego estava lá. Era só com as mães mesmo, aquelas que não queriam. Porque tinha mãe também que ia, mas que não queria nada. Aí a gente ficava ali querendo, insistindo para ver se ela chegava num ponto de ver que tudo estava dentro dela. Porque eu ia trabalhar aquilo ali. Deus e eu. Começava por isso aí, para a conversa começava. Deus e eu. Então, qual era a minha relação com Deus e qual era a relação com o eu mesmo. E a gente vê dizer assim, mas eu nunca pensei nisso, eu nunca pensei nisso, eu nunca imaginei isso. Aí a gente via que
tinha necessidade, a conversa era boa. E quando era boa, rendia. E se pudesse, elas não queriam nem que terminasse. E deixava marcas, né? Porque tinha umas que diziam, professora, eu já estou fazendo o que eu estou aprendendo aqui, eu estou fazendo em casa. Os principais desafios era fazer com que aquele menino usasse mais a honestidade. Assim, ou se você aconteceu alguma coisa, diga. Porque às vezes vinha faltando dinheiro, tudo. Então diga, certo? A gente conversando, a gente se entende. Eu quero que você seja um cidadão. Essa era uma das dificuldades para que eles mudassem aquele jeito, porque a gente passou também por alguns momentos que eles, não sei como eles conseguiam abrir a gaveta e essas coisas, né? Tirar o que não devia. Essa foi uma barra, mas depois eu consegui, eu posso até dizer que eu consegui, porque eles começaram a ficar me ajudando também, e eu treinava para eles anotar, contar junto comigo, e às vezes até ajudar a colocar o picolé na caixa, eu só conferia, porque eles levavam a quantidade e ganhava também de quebra. Aí quando eles voltam o picolé meio molinho, aí já ficava troncho. Os tronchos ninguém vai vender, aquilo machucadinho não. Aí eu colocava para eles, era uma festa. Olha, o principal desafio era caminhar junto com a entidade e transformar, né, aquela comunidade que dali fazia parte, né, voltada para as famílias principalmente, e famílias realmente carentes, muito, vamos dizer assim, pessoas que não tinham nenhuma perspectiva de vida naquela época, famílias desestruturadas mesmo, e aí era um desafio muito grande a gente levar isso de dentro da entidade para fora, para que as pessoas começassem a enxergar um mundo diferente. Eu acho que isso foi uma coisa fantástica, um desafio muito grande, né? Claro que a gente sofreu resistência, né, por parte de muitos setores, vamos dizer assim, da sociedade, mas foi também, por outro lado, um desafio e uma riqueza, porque aquelas famílias que realmente chegaram, confiaram e acreditaram naquilo que a gente apresentava para eles, claro, tudo produzido em conjunto dentro da entidade, isso também alavancou muita coisa e deixou a gente também muito rico do ponto de vista de conhecimento e de convivência. Eu tentei ensinar os professores lá na OSAN uma pedagogia, principalmente de pré-escola, que a gente tem aqui mais elaborado, essa educação infantil. Pois eu tentei dizer às professoras, me lembro muito bem também, uma vez, que uma das professoras disse, não, o que a senhora está dizendo pode ser certo para a Alemanha, mas a gente aqui aprendeu diferente. E não quiseram nem aceitar o que eu ensinei. Só que Tânia, nesse tempo, tinha ainda uma turma de 5 anos, pois ela experimentou as coisas que eu ensinei e deu certo, e com isso os outros aceitaram também os ensinos que eu fiz. E a gente tinha uma família muito pobre, com muitos filhos, muito inteligente, crianças muito inteligentes. E, de repente, o menino mais velho dessa família deixou de frequentar a escola porque precisava vender pão. Então, quando a gente percebeu que ele tinha deixado a outra escola e ele fazia banca de estudo conosco, a gente foi atrás da mãe, o que estava acontecendo. Então ela disse, não, a gente precisa, porque ele nem ganha dinheiro, mas ele ganha 10 pães todo dia. E ele não tinha condição de continuar na escola porque ele precisava estar na padaria às 4 horas da manhã. E ele andava a cidade vendendo esse pão. Ele ficava muito cansado.
E isso foi uma coisa que assustou muito. O que a gente vai fazer? A gente não pode deixar as crianças, que têm toda a possibilidade de mudar o futuro delas. E quando a gente fala mudar o futuro, eu volto àquilo que eu disse anteriormente, não é apenas o lado financeiro, mas é o lado humano. É crescer como pessoa. E deixar que eles se percam, porque eles precisam de educação, a educação é tudo. Eles precisam de escola. O caminho é a escola. E aí surgiu essa coisa que a gente precisa dar a eles aqui dentro, uma coisa que eles possam ganhar um dinheiro, que não sacrifique tanto eles, que eles possam continuar na escola. E aí começou o curso do picolé. Comecei fabricando aqueles picolé de bolsinha, e depois foi tempo que irmã Silvéria foi transferida para Limoeiro, eu creio que foi Limoeiro, e veio a chegada de irmã Sofia. Menino, pense numa moça de uma visão imensa para esse trabalho social. Eu só sei que comecei assim, depois ela comprou, irmã Sofia, depois que chegou, ela comprou uma máquina de fazer picolé de palitos. Eles iam para a escola um horário, o outro horário eles vendiam picolé 2 horas, e 2 horas eles faziam as tarefas. Eles ganhavam 50% daquilo que eles vendiam, e eles se mantinham na escola, que era o objetivo disso, mantê-los na escola. E, a princípio, isso foi uma coisa que teve sucesso. A gente conseguiu até que esse menino voltasse para a escola, para o municipal, ele estudava no municipal, porque a gente dava toda semana esse dinheirinho a eles, e eles não precisavam mais passar tanto tempo na rua e se prejudicar na escola. Mas eles faziam o quê? Quando recebiam, ele ali mesmo, perto de mim, ele dizia, esse aqui é da minha mãe e esse aqui é meu. Quando eles compravam uma zorba ou um short, ô Dona Abreu, que eu comprei um short e uma zorba de Glória a Jesus. Teve um que também se destacou muito, Felipe. Ele trabalha de mototáxi ali na frente do varejão, aquele varejão lá embaixo. Não é o grande, é o lá de baixo. Ele foi um dos que disse, eu vou juntar dinheiro. Eu disse, para quê? Porque eles sempre se abriam comigo. Às vezes até assunto de casa e eu aliviava porque não era o caminho. Aí ele disse, eu vou comprar um computador. Naquele tempo, poucos tinham computador. E esse menino juntou esse dinheiro e comprou esse computador. E eu, todo dia, eu dava parabéns a ele. Todo dia eu disse a Tânia, eu disse à irmã Sofia. Eu fiquei feliz que ele conseguiu. Então, o primeiro curso, que não era profissionalizante de fato, né, era uma ocupação e era uma forma de dar uma renda. Então, eles ajudavam também a fazer o picolé, tinha uma pessoa só para isso, e branca, e que orientava um pouco eles, para eles ajudarem nessa questão de higiene, na questão de limpeza e tudo isso, a higiene pessoal, eles estavam com alimento, eles levavam isso para a rua. E também a questão da higiene. Eram crianças assim muito pobres. Hoje eu fiquei tão feliz porque, por coincidência, tem um menino que eu considerava ele assim mais fraquinho do grupo. Eu conhecia pela roupa. Aí eu comecei a dizer, vocês querem tomar um banho? Vá. Eu quero, porque na minha casa não tem água. Vá. Aí eu levava um sabonete, ajeitava, depois estava já parecendo uma pessoa melhor, eu acredito. E Branca era também uma pessoa que conversava muito com eles. Então, eles tinham em Branca uma mãe, uma pessoa em quem eles confiavam, em quem eles contavam tudo. Ela conversava muito com eles enquanto estava trabalhando com eles ali. Então, o picolé foi uma coisa que foi um primeiro degrau dessa escada
que a gente luta a vida inteira, né? Cada dia subir um degrau. E foi um degrau muito positivo. E nesse tempo, Jurandir tinha uma outra oferta também, mais de exploração do que de trabalho. E Tânia tinha falado dessa oferta que ele tinha de trabalhar em outro canto, pois a gente disse, e se for que Jurandir fizesse um curso de sapataria? Pois isso foi o primeiro curso de sapataria que nós fizemos, e nesse tempo damos aos meninos que trabalharam um pequeno ganho. Eles fizeram uma avaliação do trabalho deles e eles receberam por semana, ou sei como, um dinheiro. Porque havia necessidade, como a cidade era muito rica em sapataria, na confecção de calçados, então havia necessidade de talvez os pré-adolescentes fazerem cursos na área para os brechóis absorver a mão de obra. Então a gente fez uma enquete com as famílias para saber que cursos a gente poderia montar. E nessa enquete, o curso que venceu o primeiro lugar foi mecânica e em segundo lugar foi eletricidade. E aí, como a gente vai montar esse curso de mecânica? Então a gente partiu para o Senai. E depois de muitos anos de convênio com o Senai, um diretor uma vez nos perguntou como a gente conseguiu isso. O Senai não faz esse tipo de parceria. Não fazia, pelo menos naquele tempo, com ONGs. Acho que a gente conseguiu, de tão ingênuas que nós éramos. Porque eles diziam, venha na próxima semana. A gente ia na próxima semana. Venha daqui a 15 dias. A gente ia a gente acreditava que ia acontecer. A gente não tinha noção que era impossível para a gente. Tinha Antônio que trabalhou lá em Mocóis, dessa oficina, ele era lá também o primeiro, e a gente conseguiu que ele desse curso à noite. Ele trabalhou durante o dia lá, e à noite ele chegou, e juntos com ele também, e com o Senai, nós levantamos as coisas lá. E foi bom, foi muito bom, e também sempre foram elogiados. Os nossos meninos, onde foram, sempre foram elogiados. E a gente mesmo podia assim, se admirar sobre eles, o que eles conseguiram. E a parceria, na verdade, o que o Senai dava era a parte pedagógica. Treinava o nosso professor e dava as apostilas. Eles não davam recurso. Então, para montar essa oficina, para poder eles fazerem a parceria, a gente devia montar a oficina de acordo com as exigências dele. E a gente conseguiu, eles vieram, aprovaram, e aí começaram a orientar e dar esse material, o mesmo material que eles tinham lá. O que era o benefício para o menino? O benefício para o menino é que esse certificado saía no nome do Senai e da OSAM. Pois, se eles tinham certificado só no nome da OSAM, era conhecido em Timbaúba. Se eles tinham certificado que tinha o nome da OSAM mais o nome do Senai, eles tinham um certificado reconhecido no Brasil inteiro. Então, para onde eles fossem, o conhecimento deles era valorizado. Então, isso aí era o peso dessa parceria. Eu sempre me espelhei no meu professor, José Antônio. E nunca quis nunca quis tomar o lugar dele ou de ninguém. Mas eu queria minha realização de ser professor, de ser instrutor do curso onde eu estudei. Então, para mim, era uma realização também tão profissional quanto pessoal. Então, eu batalhei, estudei, fiz vários cursos pelas concessionárias. E quando houve a oportunidade de fazer um teste, fomos eu e outra pessoa, de fazer o teste para o curso, para ser instrutor do curso, por eu ter sido aluno do curso, ter começado aos 3 anos de idade, já ter um certo conhecimento e ter essa facilidade
de passar o conhecimento, querer passar o conhecimento, aí foi quando teve a oportunidade de fazer o teste. Aí fiz o teste e passei, mas era uma coisa que, para mim, foi de muita realização profissional e pessoal também. E foi dessa forma, o professor precisou sair por conta de uma oportunidade que surgiu para ele, o cargo ficou disponível e nessa situação a gente eu fiz o teste com outra pessoa e acabei passando. Trabalhei 22 anos na OSAN. 22 anos na OSAN. Como instrutor de sapataria e depois instrutor de eletricidade predial. Mas ao todo 22 anos. O curso de eletricidade, a gente lutou também, parece uns anos, para conseguir um orientador para esse curso, porque esses eletricistas que só fazem um curso à distância, eu não confiei que eles sabem dar um curso. E a gente não conseguiu uma parceria como conseguiu da mecânica, mas existia na Alemanha uma entidade que cedia técnicos para o terceiro mundo, para montar cursos. Então, Irmã Sofia fez um projeto e a gente conseguiu que um eletricista, um técnico, viesse e, junto com um profissional nosso, ficasse aqui 2 anos, montasse o curso, treinasse esse professor e depois de 2 anos voltasse para a Alemanha e o curso ficasse montado. Então foi assim que surgiu o curso de eletricidade. O professor foi Jurandir, já nesse tempo que foi treinado. Uma surpresa para nós foi, para Tânia e para mim, quando Tânia foi para os grupos oferecendo o curso de economia doméstica, foram a metade, menino e menina. Isso foi uma grande surpresa. O intuito era que as mães pudessem levar, acreditar que os filhos podiam mudar aquela realidade. Eu nunca vi a palavra utopia ter tanto significado na vida do ser humano, na vida das pessoas, como atualmente a gente entende por conta da OSAN em nossas vidas. E aí se percebeu que, para que houvesse a mudança na família, era preciso fazer com que as mães descobrissem que elas podiam, porque elas achavam que não. Naquele tempo, os maridos sabiam tudo, eram os que sabiam tudo, e as mulheres eram burras. E a gente precisou trazê-las para os nossos cursos, que a gente montou, cursos para elas, com o objetivo principal dos cursos, era que elas descobrissem que elas podiam, descobrissem que elas eram capazes, descobrissem que elas podiam levar a família para onde elas quisessem. Aí Tânia abriu a ideia de por que vocês não vão estudar? E eu não fui? Fui. Eu comecei no Anelfrásia, porque tinha que fazer o básico, para depois fazer o primeiro ano, o segundo e o terceiro. Fui. Dentro, uma guerra lá em casa com o marido, uma guerra. Mas eu fui. Aí apareceu um curso de auxiliar dentista em Carpina, no domingo. Eu digo, esse eu vou terminar. Aí no domingo ia, o dia todo estudando. Terminei, estagiei, saía da casa do patrão, da cozinha dos outros, ia para a UPA, ia para as clínicas, já tardezinha, já à noite. Aí concluí. Depois apareceu outro curso de cuidador de idoso. Vou fazer. Fui, fiz o curso de cuidador de idoso, concluí. Tenho um diploma. Depois apareceu um curso de culinária chinesa e sashimi. Fui fazer o curso, terminei, concluí. Muita coisa em nossas vidas foram sendo modificadas por conta desse contato da OSAN. Tem uma coisa que a gente sempre lembra, era que a cada reunião de pais que tinha na OSAN, os nossos pais, quando chegavam em casa, era Maria e Zé do Amendoim. E aí mãe e papai sentava a gente no chão e repassava toda a reunião que era feita lá. Isso já era uma orientação dos educadores lá da OSAN.
E aí a vida da gente ela começa a ter um norte diferente com essa conscientização que foi feita conosco desde os 3 anos de idade. Os pais queriam que as crianças com 10, 12 anos deixassem a escola para ir trabalhar, ou em casa de família, ou com ele na cana, ou com ele no roçado. E a gente conseguia que as mães batessem o pé e dissessem não, eles vão estudar. A gente vai aguentar até que eles terminem os estudos para poderem trabalhar. Eles não vão deixar a escola. A gente precisou dessas mulheres como parceiras nessa luta. Elas fizeram a mudança na família. A união em defesa de uma causa. Isso foi o que mais marcou. A gente viveu um período difícil em Timbaúba, muito difícil, foi aquele período que a gente tinha, por exemplo, a atuação de grupos violentos na cidade, onde as pessoas de um poder aquisitivo maior, né, bancavam essas pessoas e não gostavam, vamos dizer assim, desse trabalho que a gente desenvolvia. E isso fez com que, muitas vezes, a gente quisesse, vamos dizer assim, parar pelo caminho. Mas eu acho que o nome Ossan para Timbaúba vai ainda levar muitos anos na história, porque foi uma transformação muito grande, mas foi muita luta também. Eu posso dizer até com toda certeza, foi o primeiro jantar de Natal que a gente nunca tinha visto. Eu mesma, a gente veio da roça, né? O meu pai separou-se da minha mãe, ficou aquela coisa pesada e a gente veio morar aqui, em frente a Ossan, com a ajuda da minha avó, por parte da minha mãe. E era aquele, a gente não sabia o que era Natal, não sabia o que era aniversário. Foram 2 coisas que eu posso frisar para você com toda a verdade que tem dentro de mim. Foi esse jantar, quando a gente entrou lá, e eu fiquei deslumbrada com a mesa que elas 2 prepararam. Mas o mais marcante era nas festas, quando tinha lá, assim, que as mães iam participar de fazer os salgadinhos, docinhos, às vezes faziam um bolo, uma coisa para poder apresentar as visitas que Mãe Sofia tivesse, as pessoas que foram convidadas. Isso para mim era uma alegria de ver aquelas mães, como tinham mudado e como estava chegando a um patamar que para elas era difícil. Mutirões de casa popular. Ou seja, milhares que se pegavam, viam quem eram os profissionais da área, pedreiro, servente, eletricista, papapá, dos pais, das famílias dos alunos, juntava esse pessoal que não tinha casa própria e se construía a casa para um. Depois, quando estava pronta, o mesmo grupo construía a casa, reformava a casa do outro, e eles faziam um rodízio entre alguns X famílias para a reforma, principalmente de casas. O que mais me marcou na Ossan, sempre teve vários momentos, sempre fui bem tratada, respeitada, porque assim, desde a primeira vez que a irmã Sofia me viu, ela me tratava com tanto carinho, tanto respeito, e depois que eu comecei a trabalhar, ela começou vendo que eu não precisava mais estar lá pedindo, nem a ela e nem a ninguém. Ali eu estava ganhando o meu dinheiro, eu estava dando uma qualidade de vida a meus filhos. Aí ela começou a se orgulhar de mim. Isso foi um momento que ela dizia: Isabel, parabéns, eu tenho muito orgulho de você. Isso foi um momento que até hoje eu não esqueço. Quando eu fui realmente assim selecionado para participar do curso, para ser instrutor do curso de mecânica, porque assim tinha bastante pessoas bem qualificadas, e eu sempre, sabe aquela coisa de você dizer assim, eu acho que eu não estou preparado para isso, fica aquele frio. Então, quando eu fui selecionado para ser instrutor do curso no qual eu almejava muito,
e passar esse conhecimento, passar todas as minhas experiências, tanto profissional como caráter, para essa meninada que hoje é difícil, principalmente com essas tecnologias que tem hoje, celulares e tal. É difícil de você, tipo, passar para um menino e dizer assim, ó, tu vai começar do zero e tu vai ter teu emprego. Então, assim, quando eu tive essa oportunidade, para mim foi uma das mais marcantes, para mim, que, assim, foi uma virada de chave. São muitos momentos. A gente vê de uma família com 8, 9, 10, 11 filhos, de pais analfabetos, muito simples, que nenhum desses filhos se perdeu. Se perdeu no sentido de perder a vida, de entrar numa situação de crime, que essa mãe conseguiu, que nós conseguimos juntos com ela, transformar aquelas crianças em cidadão. Eu digo que não importava a profissão, mas as nossas crianças, quando elas saíam, onde elas fossem, onde elas trabalhassem, elas tinham um perfil diferenciado. Era um gari, mas não era um gari simplesmente um gari, era o gari. Porque trabalhar responsabilidade, trabalhar compromisso, trabalhar horários, isso tudo forma cidadão, independente da profissão. Então, eu posso ser aquele funcionário relapso ou eu posso ser um funcionário simples, modelo. É nesse sentido. Então, eu acho que uma família paupérrima, que teve todos os seus filhos cidadãos, homens, mulheres, responsáveis, honestos, corretos, eu acho que isso aí é uma coisa que massageia o ego da gente, impressiona essa luta dessas famílias, uma luta muito grande para isso. E que a gente estava junto, as coisas não eram assim que você trabalhava 4 horas e ia embora e deixava aquilo para trás. Aquilo ia com você. Então, uma vitória de uma criança era nossa, é uma vitória nossa. A gente crescia com isso, a gente ficava feliz, a gente acreditava que era possível cada vez que uma criança vencia. E quando às vezes a gente perdia, a dor era também bem grande. Mas a gente também teve muitas vitórias. Tem muitas vitórias. E isso marca até hoje. Nenhum curso de sociologia hoje me daria o que a OSAM me proporcionou na vida pessoal durante 20 anos, e mais de 20 anos. A OSAM era uma segunda casa para a gente. E eu acredito que a OSAM é uma segunda casa para cada criança, cada adolescente que entra lá. É minha casa, não só para mim, eu estou dizendo minha casa, porque era também para os alunos minha casa e para as mães minha casa. Pois é um jeito de minha casa, porque era a casa de todos. Então, é tudo muito orgânico. A OSAM já era parte de nossas vidas e eu acredito que não tem como imaginar nossas vidas sem a OSAM. Um local onde a gente aprendeu, a gente fez amizades e a gente mudou as nossas vidas. Então, hoje, quando a gente olha para trás, a OSAM foi fundamental e ela ainda hoje é fundamental na vida de muitas pessoas. Porque lá eu sabia que ele estava guardado, protegido e sendo educado. E eu podia trabalhar sossegada. A OSAM, praticamente, como eu trabalhei lá 22 anos, eu dizer que é um terço da minha vida. Um terço da gente trabalha na OSAM. Então, toda a minha questão intelectual e até formação mesmo profissional, mesmo não fiz curso no Senai Recife para poder me preparar para fazer elétrica. Então, teve muitas vantagens em todas essas áreas. A questão de intelectual, pessoal,
de família, porque por ser uma obra social, era muito de família. Todos os temas, as reuniões, palestras, tudo em relação a senso de família, tanto em casa como na escola. A vivência da OSAN com os pobres, porque era a região mais pobre, né? Atingia as regiões mais pobres dali, e o trabalho que ela fazia em cima daquilo ali, de ver aquela pobreza se elevando, melhorando de vida, aquelas famílias. Era um trabalho gratificante, muito gratificante. Tudo se aprendia. Questão de confiança, de caráter. Então, assim, para mim vai ser uma das heranças que eu vou levar pro resto da vida. Essa coisa de sensibilidade para com as pessoas, o respeito. Então, esse legado eu vou levar hoje, agora, para o meu filho. Me senti muito bem que eu ajudei. Ajudei criança, ajudei adolescente a orientar para uma coisa boa. Os valores humanos, os valores cristãos, valores que não são materiais. O dinheiro é o último. É fazer uma alegria, é estar presente, é ser ombro, é estar disponível. Isso são valores que não se compra e que traz muito para a gente e que traz muito para quem a gente pode doar. Eu acho que isso é uma riqueza que eu devo ao Sam, de ter descoberto que o ser humano é a essência, é o valor. Não é o dinheiro, não é a cor, não é a posição, é a pessoa, é a essência. Nas horas mais difíceis, você pensa, Deus, o que você quer de mim? E eu não sei por onde ir agora, aonde eu vou, o que você quer de mim? E ele fica depois insistindo para você fazer as coisas que, no fim, você percebe que é a salvação de Deus para todos. Nossa vida não é para nós só, nossa vida é mesmo para os outros.